e a do domingo que vem a gente encerra. E hoje a gente vai tratar de mais um atributo. Hoje o tema é a vontade soberana de Deus, né? Tem um controlezinho do slide? A vontade soberana de Deus. Só você copiar o slide daqui. Mas aí você pode ir passando para mim por enquanto, qualquer coisa. Aí você passa o slide para mim aí. Quando a gente fala da vontade soberana de Deus, lá nas Escrituras ela aparece de algumas maneiras. E basicamente dessas 5 maneiras aí: a natureza moral de Deus, incluindo seus atributos, a capacidade de determinar uma ação ou formar um plano, o plano ou propósito pré-determinado, a regra de vida traçada às suas criaturas racionais e a expressão do prazer ou deleite de Deus. Pode passar de novo. A gente hoje vai focar naqueles que estão ali em vermelho, né? O B, o D e o E. A capacidade de determinar uma ação ou formar um plano, a regra de vida traçada às suas criaturas racionais e a expressão do prazer ou deleite de Deus. Pode passar. A gente vai então entrar nas características da vontade de Deus. A primeira que está ali a vontade de Deus é essencial nele. Ela não pode ser separada do ser de Deus. Mesmo quando a gente fala da existência da triuna de Deus, né? Não tem 3 vontades separadas. Não é cada pessoa da Trindade andando numa direção. Não, eles estão inteirados perfeitamente, harmonicamente, as 3 pessoas da Trindade. Então, essa característica ela faz parte da essência de Deus. A segunda, a vontade é eterna. Tudo que Deus determina foi determinado ali na eternidade. Antes mesmo do tempo existir, antes mesmo de qualquer coisa ser criada, tudo foi determinado ali na eternidade. Então, qualquer coisa que acontece, seja a mais grandiosa aos nossos olhos ou a mais pequena, tudo está debaixo da vontade soberana de Deus e foi determinado por Ele lá na eternidade. A terceira é a vontade de Deus é poderosa. A vontade dele ela não pode ser resistida. Sempre vence. Ele sempre vence por causa do poder dele. Lá em Atos 16, em 16:6, a gente vê Paulo e Timóteo. Eles estão querendo pregar o evangelho, assim como Jesus tinha ordenado que fosse pelo mundo, pregasse o evangelho, e eles decidiram ir para a Ásia. Mas aí o texto fala que eles foram impedidos pelo Espírito para pregar a palavra lá. Aí eles tentaram depois ir lá para Bitínia, mas outra vez o Espírito não permitiu. Então a gente lê isso e pode ficar até sem entender. Eles queriam fazer algo de bom, queriam pregar a palavra, mas aí o Espírito não deixou que eles fossem. E ele impediu porque o plano de Deus era maior do que o deles. O plano divino tem que estar em primeiro lugar e não o deles. E Deus queria que eles fossem para Macedônia para pregar, e assim foi feito, né? Ninguém pode resistir ou contrariar a vontade soberana de Deus. O número 4, a vontade de Deus é imutável. Nada da vontade de Deus pode ser mudado, nem seus decretos, nem os preceitos que ele dá aos homens a ser seguidos. E a Bíblia é onde a gente vê isso, onde a gente vê a palavra de Deus revelada, uma palavra que não muda, uma palavra que não desatualiza, que não perde o sentido com o tempo, como muita gente fala que a Bíblia hoje não faz muito sentido nos dias de hoje. Ela não desatualiza. Então a vontade dele, tanto a revelada para nós, como também a secreta, que nós vamos ver já já, ela é imutável. Val, que você abre para a gente em Hebreus 6,17? Hebreus 6,17. Pode ler quando achar. No microfone, se... Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento,
Então, aquela promessa que Deus fez para Abraão, ele firma com um juramento em seu próprio nome para mostrar que aquilo não será mudado. Ele está prometendo por um nome santíssimo. E isso é que dá certeza de que vai ser cumprido. Que todo aquele povo, o povo de Deus, ele faz parte dessa aliança, não importa quanto tempo passe. Jesus, ele disse lá em Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Ou seja, tudo que existe, em algum momento pode deixar de existir, mas os preceitos de Deus continuam firmes e eternos. Eles não variam de acordo com o tempo, nem de acordo com a cultura de um povo. Eles não envelhecem e não deixam de ser aplicados. Número 5, a vontade de Deus é eficaz. O Senhor, ele sempre realiza a vontade dele eficazmente, seja de maneira direta como também indiretamente. Ou seja, ou ele mesmo fazendo, ou ele usando instrumentos para isso. Raí, sabe para a gente em Isaías 14:24, achar, pode ler, tá? 14:24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Então o plano dele é cumprido, independente das circunstâncias, ele não falha. Independente de ações humanas, tudo está decretado desde a eternidade e vai ser cumprido eficazmente. A sexta e última vontade é a vontade soberana. Ao contrário de nós que nascemos escravizados pelo pecado, Deus é livre. Deus é livre para fazer a escolha que Ele quiser. Lá em casa a gente está na fase dos porquês, né? Levi pergunta porquê para tudo. Aí ele vai lá e pergunta: papai, por que a grama é verde? A gente lá em casa já está com a resposta pronta: porque Deus quis. A gente vai ficar explicando cientificamente porque Deus quis. Parece ser preguiça de explicar, mas é a resposta verdadeira, é correto isso. Mesmo que tenham explicações para provar por que a grama é verde, se Deus quisesse ter feito ela vermelha, Ele faria, e também haveria explicações para isso. E a gente acha tudo normal, tudo é do jeito que o Senhor quis, tudo é do jeito que Ele faz, porque Ele é soberano. E tudo está debaixo do controle dele. Passa para mim. Vamos entrar nas distinções aplicadas à vontade de Deus. A primeira ali a primeira distinção é da vontade decretiva e a vontade preceptiva. Quando a gente fala da vontade decretiva, é aquela que Deus ordena ou decreta tudo aquilo que tem que acontecer, seja por sua agência direta ou por meio da agência irrestrita das suas criaturas racionais. Então, aquilo que ele decretou, com certeza vai acontecer. O Senhor, ele não permite de maneira nenhuma ser resistido. E também não há participação de ninguém nessas decisões. A vontade é só dele e prevalece. E a segunda ali é a vontade preceptiva. A vontade preceptiva é a regra de Deus, é a regra de vida que Deus ordenou para suas criaturas. Ou seja, aquilo que Deus quer que as pessoas façam e obedeçam. Essa tem a ver com os preceitos, como o nome diz, né? Ou seja, aqueles mandamentos que Deus quer que sejam obedecidos. E essa vontade, ela é diferente da vontade decretiva, que a vontade decretiva, ela sempre vai acontecer. Essa daqui nem sempre vai acontecer. Porque ela é dirigida a homens pecadores. Então, cabe ao homem obedecer. Pode falar. Sim. Sim, existe. Eu vou falar dela já já. Vou falar dela já já. Então é isso. Então, pode passar o slide que a gente vai falar. É isso mesmo. Precisa passar. A gente vai falar agora dos textos, alguns textos que falam sobre essas vontades. Vamos lá.
Podem ir abrindo nessa ordem aí, que acho que facilita, né? Salmos, seguindo da minha direita aqui para a esquerda. Eleni, Salmo, Lídia, Isaías, Pastor Saulo, Mateus. Puderem abrindo. Isso. O microfone ainda não está com... Ah, já está lá? Beleza. Tá, tranquilo. Então, Eleni pode ler Salmo 103 aí pra gente, quando você achar. Tá? Pode ler, Lídia. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Cena normalmente não é algo que a gente pensa muito, mas os anjos eles não estão debaixo da vontade preceptiva de Deus, como nós humanos. As escrituras elas foram feitas para homens. A palavra que os anjos obedecem é o próprio decreto de Deus, que Deus ordena diretamente. Então, os anjos eles são meios que Deus utiliza, às vezes, para cumprir a vontade decretiva. Em Hebreus 1, fala que os anjos são os espíritos ministradores enviados para o serviço dos que hão de herdar a salvação. Então, eles cumprem os decretos de Deus ali na vida dos homens como instrumentos de Deus. Eu vou ler aqui outro texto, Isaías 46, 9, ele não está ali. Isaías 46, 9 a 11. Fala bem assim, ó, um pedaço dele. Eu sou Deus e não há outro, Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Aí mais na frente aí fala, eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Ninguém resiste a esses propósitos, aos propósitos decretivos de Deus. Se ele decide fazer, ele faz. Se ele toma como propósito, ele vai executar, ele não vai voltar atrás. Ninguém é capaz de ir contra isso. Eleni, Isaías 53, então deixa eu já distribuir logo aqui, ó. Pastor Saulo, Mateus 26, 42, Helena, Tiago 4, de 13 a 14. Você consegue ler? Então, Rafa, Romanos 9, 19, 21. Eu falei Tiago? Rafa, Romanos 9, 19, 21. Nayara, Filipenses 2, 13. Raquel, Salmo 143, 8 a 10. Keila, Mateus 7, 21. E Pastor, 1 Pedro 2, 15. Pode ler Isaías 53, 10. Então, a obra redentora ali de Cristo, ela foi vontade decretiva de Deus. Ela foi decretada desde a eternidade. Não é que Cristo não obedecia à vontade preceptiva, ele obedecia também essa vontade. Só que a obra redentora dele já estava decretada desde a eternidade. Lá em Apocalipse 13 fala que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação por meio de Cristo ele já estava ali determinado desde antes da fundação do mundo, antes mesmo da criação existir, né? Planejado e decretado antes mesmo do pecado entrar no mundo. Então, o que acontece ali na história de Jesus, ele não é algo acidental, de acordo com as circunstâncias daquele momento. É um plano eterno de Deus para redimir a criação. Mateus 26, 42. Jesus, ele sofrendo naquele instante, ele se conforma à vontade do Pai. Ele sendo homem, ele também tinha sentimentos humanos, sentimentos de escapar da dor. É natural do homem fazer isso. Então, mas ele sabia que naquela obra que ele estava ali destinado, existia uma vontade superior, uma vontade divina, que era superior à vontade humana, né? Então, e que essa também era a única maneira de resolver aquele problema que o pecado veio causar ao mundo. Essa vontade é uma vontade decretiva, que tinha que ser cumprida, porque foi por esse propósito que Deus se fez carne, que se encarnou e veio a este mundo.
Eu vou ler Romanos 1, de 9 a 10. Um trecho dele fala bem assim, ó. Faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. A gente é muito acostumado na nossa vida de falar a expressão se Deus quiser. Muitas vezes a gente fala isso, às vezes sem nem pensar tanto. A gente fala mais no sentido de espero que Deus se adeque à nossa vontade, né? A gente fala isso como se fosse para realçar o que a gente está querendo muito. Mas também, se não acontecer, pode ser que a gente fique bem frustrado. E é como se a gente se esquecesse, às vezes, que Deus está no controle de tudo. Que qualquer passo que a gente dá, Deus está no controle. Esse trecho que a gente leu aqui em Romanos, Paulo bem podia escrever bem assim: mês que vem eu estou aí para visitar vocês. Podia bem falar isso. Ou então, próxima oportunidade que eu passar aí. Mas ele sabia que ele não estava no controle. Ele sabia que o destino da vida dele estava nas mãos de Deus. Ele sabia que visitar aquelas igrejas que ele conhecia, ele gostaria muito de visitar, mas ele sabia que não estava no controle dele. Assim como ele já tinha sido, como a gente falou agora, já tinha sido impedido de pregar a palavra na Ásia, e foi impedido. Então, ele já estava ciente disso, que qualquer passo da vida dele, o dia de amanhã, está nas mãos do Senhor. E é disso que o Tiago fala lá em Tiago 4, 13 e 14. Lê pra gente aí o próximo. Então, ninguém tem essa certeza do que vai acontecer amanhã, se vou estar em tal lugar, se vamos conseguir fazer alguma coisa. Então, quando falarmos, se Deus quiser, que seja no sentido de que seja feita a vontade de Deus mesmo. Porque a gente sabe que ela é a melhor para nós. Romanos 9, 19. Lê só o 19 por enquanto, não precisa fechar não. Então, a pergunta desse versículo não é uma pergunta de reconhecimento sincero ali da vontade soberana de Deus. É mais um sentimento de injustiça da parte do homem, do tipo, se Deus quer, se Deus faz tudo conforme a vontade dele, se Deus ele faz tudo de acordo com a vontade dele, por que ele vai se queixar de alguma coisa? E esse questionamento ele pode ir além ainda. Como que ele pode ser justo em condenar pecadores se tudo está debaixo dos propósitos dele, tudo está decretado desde a eternidade? Aí Paulo vai lá e responde nos versículos anteriores. Rafa, lê pra gente o 20 e o 21. Então, quem tem direito de questionar a Deus? O oleiro, ele faz o barro da maneira que ele quer. Ele é o Criador. Depois que o pecado entrou no mundo por meio de Adão, todo mundo faz parte desse barro. É o barro da humanidade caída. Então, o fato de Deus pegar essa massa caída e usar parte dela para criar os vasos para a honra, é graça e misericórdia dele. E aqueles que se tornam vasos para desonra, é parte da justiça de Deus. Ele é justo. Exatamente. A gente vai falar até disso já. Aproveitar esse texto que o Rafa falou aí, ó. Lê pra gente, Nayara, Filipenses 2:13. Então é isso que a gente estava falando agora. A gente não pode se vangloriar quando a gente faz algo que é justo, que é bom, como se isso viesse de nós. Se a gente faz essas ações, é porque Deus decide colocar isso em nós. Essas intenções santas, intenções justas, é Deus que coloca em nós e inclusive nos dá capacidade para realizar isso conforme a vontade dele. A única coisa que a gente pode ter certeza que poderia vir de nós seriam coisas ruins. Vindo de dentro de nós é só isso. Vamos ver outro texto que fala sobre... outros textos que falam agora sobre a vontade preceptiva de Deus. Raquel, pode falar lentamente. Inclusive, a gente falou disso na aula do Sola Gratia, né? Porque, falando da questão das obras, que a gente não é salvo por obras, mas a gente é salvo
para as obras, a gente tem que fazer as obras. Então a gente não vai ficar nesse estágio de tipo, não, já sou salvo, agora não fazer nada. Não é assim que funciona. E é por isso que você falou dessa questão de muita gente querer saber do eu hoje em dia. É isso que lota muitas igrejas por aí hoje em dia, que está indo nesse rumo, focada no eu, focada num culto que agrada a homens e não a Deus, né? Não da vontade que Deus quer. Raquel, Salmo 143, 8 a 10. Davi pede aqui orientação a Deus para seguir o caminho correto. Ele já sabia qual era o caminho correto, que estava na palavra. Tanto é que ele mesmo ali, alguns salmos atrás, no Salmo 119, ele escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, é nas escrituras que nós encontramos essa luz que vai iluminar ali nossos passos, para que a gente ande de acordo com a vontade de Deus. Keila, Mateus 7:21. Então, Jesus aqui está indo contra os hipócritas ali, né, que viviam apegados a práticas religiosas, a rituais dentro da igreja, a formalidades, mas o coração não estava verdadeiramente voltado a Deus. Então, por isso ele afirma que só quem faz a vontade do Pai é que vai ter essa entrada no reino dos céus. Não basta se apegar à religiosidade, não basta vir todo domingo à igreja, participar de todas as programações, mas obedecer a palavra do Senhor, obedecer aquilo que está nas Escrituras. Pastor, 1 Pedro 2,15. Vamos fazer o bem é um preceito para a nossa vida. A Bíblia incentiva isso do começo ao fim. Só que fazer o bem tem que estar alinhado com uma vida voltada para Deus. Senão isso aí só vai servir para homens, só vai ser bom aos olhos dos homens, porque tudo aquilo que nós fazemos, que não está alinhado com a vontade de Deus, isso é reprovável. Se aquele que não foi transformado, por exemplo, pelo Espírito, se ele faz coisas que são aparentemente boas aos nossos olhos, aquilo é reprovável diante de Deus. Então, se não tiver esse alinhamento, não vai ser agradável ao Senhor. Então, trouxe alguns textos sobre a vontade decretiva e a vontade preceptiva. Tem muitos e muitos outros. Se trouxesse a aula, ia se estender demais. Mas, resumindo o que a gente fala, o que a gente viu sobre essas vontades a vontade decretiva, ela sempre vai ser cumprida. Ela sempre vai ser cumprida. E a preceptiva nem sempre, porque a vontade que depende da ação de homens, né? E, na verdade, eu falei que ela nem sempre é obedecida, mas geralmente ela é desobedecida, na verdade. Porque homens têm que tomar essa decisão. Mas, apesar da vontade preceptiva estar ao alcance de todos, e nela está ali escrito aqui na palavra certinho o que a gente tem que cumprir, como manual, ela continua sendo desobedecida muitas vezes. Agora a gente vai ver outra distinção quando a gente fala da vontade de Deus, que também não quer dizer que são vários tipos de vontades, e sim maneiras da gente enxergar como essas vontades, enxergar essas vontades de Deus. Passa pra gente. Já passou? Próximo é vontade de prazer e vontade de propósito. Vontade de prazer expressa o prazer e o deleite de Deus em coisas que ele gostaria que acontecessem na vida dos homens, mas que nem sempre acontecem. Vamos ver alguns exemplos aí. Val, que abre para a gente Ezequiel 33:11. Raíssa, pode abrir Lucas 13:34. Êxodo acho que não precisa abrir não, que é o capítulo inteiro, a gente só contextualiza. Lê pra gente Ezequiel 33:11, quando a gente fala ali da expiação limitada, nós estudamos há um tempo atrás aí, que Cristo morreu ali só pelos eleitos. Esse texto aí pode causar uma estranheza, porque como fala aqui, como Deus não tem prazer na morte do perverso, e sim que o perverso se converta do seu caminho e viva, sendo que ele mesmo decretou uns para salvação e outros para perdição desde antes da fundação do mundo. Aqui a gente está falando
da vontade de prazer, do desejo de conversão que o Senhor tem. Esse desejo que nem sempre é realizado. Seria prazeroso ao Senhor que todas as suas criaturas se convertessem. Seria prazeroso ao Senhor ver a criação dele andando da maneira que eles foram criados para ser. Mas, por razões que a gente não conhece, Deus determina não satisfazer esse próprio desejo dele. Faz parte da soberania dele. É complicado a gente, com a nossa mente limitada, tentar entender Deus. E a gente só vai conseguir entender isso quando a gente chegar lá no céu e perguntar para ele. Mas o que a gente tem que ter em mente é que Deus aplica a sua condenação porque ele é justo. Não quer dizer que ele tem alegria nessa condenação. Lê Lucas 13:34 para a gente aí. É um texto parecido com o que a gente leu em Ezequiel. Só que aqui Jesus está falando e ele está se mostrando triste pela perdição do povo. Ele desejando a salvação daquele povo que queria, como ele falou aqui, queria como uma galinha juntar os filhos debaixo das asas. Mas, por razões que nós não conhecemos, ele escolhe não vencer a teimosia daquele povo, que estão indo contra o desejo de salvação. Outro exemplo que a gente vê é o de Êxodo. Êxodo 7. Deus tem um desejo ali que o povo de Israel seja liberto. Mas não quer dizer que ele desejava que o Egito sofresse as pragas. Ele gostaria de ver a sua criação. Ele gostaria de ver sua criação bem. Ele gostaria não de trazer pragas ao Egito, mas de ver aquele povo prosperando. Mas eles foram rebeldes contra o Senhor. Eles foram rebeldes contra ele. E ele só não atende o desejo dele e decide não interferir no coração daqueles que são rebeldes contra ele. O coração de Faraó, por exemplo. Quando a gente vê a Bíblia falando que ele endurece o coração de Faraó, não quer dizer que ele está interferindo. Não quer dizer que ele está impedindo que Faraó chegue a ele. Não. Ele só está deixando Faraó seguir o curso do pecado dele. O coração dele que é pecaminoso. Ele não faz absolutamente nada, só deixa o pecado continuar guiando aquele que é pecador. Então, quando Deus envia Moisés ali para persuadir Faraó, essa é a vontade de prazer dele. Mas, ao mesmo tempo, ele fala para Moisés que aquela persuasão vai falhar. E por isso que ele tem que lançar as pragas sobre o Egito. Porque aquele era o propósito dele. Então, não dá para... Então, dá para a gente ver o propósito de Deus em distinção com a vontade de prazer dele. Essa foi a maneira que Deus escolheu ser glorificado. Mas também, se fosse de outra maneira, ele seria glorificado da mesma maneira. Os motivos dele escolher isso é uma opção que só cabe a ele, só ele que sabe. Pode ser difícil para a gente entender isso, que o Senhor ele não decreta algumas coisas conforme a sua vontade de prazer, mas tem situações que a gente mesmo vai passar por isso, como homens. O autor traz até um exemplo que eu trouxe aqui que fala, imagina se alguém passa ali por um acidente ou uma doença, e aquilo ali comprometeu a perna daquela pessoa. Aí, depois de ver muito, a solução vai ser ter que amputar a perna. Aí ele vai lá e decide, fala para a equipe médica, agora pode amputar. Mesmo sendo uma decisão tomada, com certeza ela é contrária à inclinação natural dele. É contrária à vontade de prazer humana. A vontade de prazer é não sentir dor, tanto física como emocional, não ficar com limitações, mas o seu desejo seria continuar com a perna boa. Mas se a gente pensar que a gente tem que tomar decisões como essa, que vão contra o nosso desejo, talvez fique mais fácil um pouco da gente entender por que Deus faz isso. Claro que a complexidade de Deus é muito maior, e aí a gente tenta só trazer um pouco para nós, para entender, para se aproximar desse entendimento, né? Vamos ver agora sobre a vontade de propósito. Vontade de propósito é o propósito maior de Deus.
que é cumprido ao longo da história e envolve a salvação, a redenção da humanidade e o cumprimento de um plano que ele estabeleceu desde antes da fundação do mundo. Esse aqui é basicamente outro nome dado à vontade decretiva, né? É o propósito maior de Deus que é cumprido ao longo da história. Então, como a gente já falou da vontade decretiva, acho que não precisa falar de novo, né? Vamos a outros tipos de vontade. Vontade secreta e vontade revelada. Quem que parou? Eleni, lê para a gente Deuteronômio 29 e 29. É o texto que vai falar sobre essas duas vontades. Então, a vontade secreta são essas coisas que o versículo fala que estão encobertas, né? Os segredos de Deus. Seja mistérios que a gente não vai conseguir entender, como também coisas do futuro. Coisas que são segredo até que aconteçam na nossa vida. A gente não sabe sobre o dia de amanhã. Por enquanto é segredo para nós. Amanhã já não vai ser. Alguém lê para a gente Tiago 4,14. É o que o Tiago fala lá nesse versículo. Tiago 4,14. Né? Amanhã, as coisas do futuro estão escondidas a nós. Então, essa vontade ela está relacionada com o plano de Deus para nossas vidas. Ela não está revelada diretamente nas Escrituras. A gente não consegue abrir a Bíblia e saber o que vai acontecer amanhã. A gente não consegue abrir a Bíblia e ver que profissão que a gente tem que seguir, ou com quem nós vamos nos casar. Nós não achamos isso ali. Mas a gente tem que buscar esse direcionamento em oração. A gente tem que ter intimidade com Deus para que sejamos dirigidos por Ele. E isso vai nos tranquilizar, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quanto à vontade revelada, está falando ali na segunda parte ali do versículo de Deuteronômio. Porém, as reveladas nos pertencem a nós mesmos e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Ou seja, essa vontade revelada ela deve ser obedecida. Ela é uma regra a ser seguida. Não tem como fugir desse dever. Mas a Bíblia ela não fala sobre namoro. Não tem nada sobre namoro. O que eu posso fazer? A Bíblia ela não fala sobre namoro, mas ela fala sobre o casamento. Então, aquilo que só é permitido no casamento, então não está permitido no namoro. Não está permitido no namoro, não está permitido no noivado. Então, é a mesma regra para os solteiros, né? Não fala nada sobre esporte, não fala nada sobre futebol na Bíblia. Aí você vê o conjunto e analisa. O que vai ter naquele jogo que vai poder te fazer pecar? Tem algo ali que vai poder te fazer pecar? Não, lá é futebol dos crentes, a gente não xinga, a gente não briga, a gente não faz uma devocional antes. Então isso já é um indício de que não vai ter problema. Chegar lá, se for outro nível, aí você repensa e volta. Só que a gente tem que ter em mente que a Bíblia não vai ser explícita em tudo. Mas vão ter princípios que vão nos nortear para as coisas que a gente faz na vida. E na medida que a gente vai entendendo mais da palavra, mais a gente vai entendendo sobre a vontade de Deus. A gente passa a ser que nem aquele filho que toma uma olhada do pai. O filho sabe exatamente o que o pai quer, só com aquela olhada. E ele sabe exatamente por quê? Porque ele conhece o pai. Então, se a gente conhece a Deus por meio da palavra, a gente vai começar a ficar esperto em várias situações que seriam do desagrado dele para que a gente faça. Vai ter vezes que a gente vai ter bater só um incômodo e vai saber, peraí, aí tem alguma coisa errada. Por exemplo, lá no meu trabalho tem o costume de... Sempre nessa época do ano o pessoal faz uma festa de Halloween. Só que nunca foi nada demais. O pessoal nem ligava muito. Colocava umas teias de aranha falsa nos computadores, umas baratas, umas aranhas jogadas pelos cantos. E
E no dia falavam, vamos trazer uma comida aqui, a gente come aí, não sei o quê. Era isso. Só que aí nesse ano eles resolveram fazer diferente. Eles fizeram um convite. E o convite estava escrito bem assim, eu trouxe escrito aqui para não esquecer. Ele falou bem assim: ao meio-dia, as portas da nossa assessoria se transformarão em um portal do reino das sombras. Traga sua oferenda para o nosso covil macabro. Na hora que eu vi aquilo, eu falei para a Nayara, não vou participar. Não vou participar. Como que eu, como crente, posso estar no meio ali de uma festa como aquela? É a mesma coisa dos outros anos? É a mesma coisa, só que nesse ano tem um diferente. Tem um convite me convidando para entrar no reino das sombras. Se eu estou participando ali, está dizendo que eu sou conivente com aquilo. Está entendendo? Então, não a gente tem que analisar caso a caso. Se bate esse incômodo, então, meu irmão, não faça. Se está batendo incômodo é porque tem alguma coisa errada. Vamos ver. Pode falar. Exatamente. Não sei se vai dar tempo dessa parte aqui. Eu vou passar rapidinho por ela aqui, ó. Isso ali é o resumo das distinções. Passa o próximo que eu deixei coloridinho aqui, separado. Ó. Então, o resumo ali, basicamente são essas ali, as três primeiras, A1, B1 e C1, elas têm a ver com tudo que Deus decide fazer e faz. Só que tem uma observação ali sobre a vontade secreta de Deus. Toda a vontade secreta de Deus, ela diz respeito a um decreto. Mas nem todo decreto é secreto, né? Deus, por exemplo, ele revelou de antemão lá para o pessoal do Antigo Testamento o que ia acontecer no Novo. Revelou no Novo o que vai acontecer ali nos últimos dias. Então, tem coisas que são decretadas, mas não são secretas. Né? E essas que levam o número 2 na frente, as duas de verde ali, elas são muito parecidas, mas não são a mesma coisa. A vontade preceptiva diz respeito aos preceitos que Deus prescreve para que os homens cumpram. É dever do homem conhecer essa vontade e praticar. E a revelada, ela é similar em alguns sentidos, mas não em todos. Né? Acontece que Deus já revelou aos homens muitas coisas que não tem a ver com os preceitos. Então, nem tudo que é revelado é preceptivo. A vontade revelada ela é mais ampla do que a preceptiva. E já essa última ali, a vontade de prazer, ela não possui nenhuma similaridade com as outras duas. Ela tem mais a ver com o que Deus deseja que aconteça, mas que nem sempre acontece. E não é algo que está nas mãos dos homens como a preceptiva, mas sim uma disposição dele que ele pode não realizar por motivos que só ele conhece, da maneira que ele quer. Então, resumindo, é isso. Vamos agora para as aplicações. Primeira aplicação, devemos procurar conhecer a vontade do Senhor. Então, não é cruzar os braços, já que Deus decretou, então vai acontecer de qualquer jeito. Não, a gente tem que buscar conhecer essa vontade. Eu vou ler aqui Colossenses 1, 9 e 10. Fala bem assim, ó. Por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, o objetivo de conhecer a vontade de Deus é viver de uma forma que agrade a esse efeito. Compreender aquilo. Sim, exatamente. Então é isso. Vamos buscar esse conhecimento por meio de uma vida em comunhão com o Senhor, em oração, em leitura da palavra, para a gente saber lidar com as situações, mesmo em situações que às vezes não estão explícitas na Bíblia. O B ali, o segundo, temos que nos esforçar para descobrir a vontade de Deus. E para descobrir isso, a gente tem que fazer algumas perguntas. A primeira, é legítimo o que eu quero fazer? Não adianta a gente entregar nas mãos de Deus se não for algo legítimo. Tem um rapaz de outra
de outra igreja que ele estava falando que aconteceu a seguinte situação. Na reunião de oração, um rapaz chegou e falou bem assim: ô pessoal, eu queria pedir oração aí, porque eu vou viajar lá para o Paraguai e eu vou trazer umas coisas para vender, mas eu vou trazer além do que é permitido. Então, pedir para que Deus não deixe que a fiscalização me pegue. Isso é um absurdo. Se já não é legítimo, não tem nem que perguntar se é da vontade de Deus. Isso não é legítimo. Ele está querendo fazer o que é errado. A segunda pergunta: traz edificação para mim? Vai trazer crescimento espiritual? Tem coisas que não são pecaminosas em si, mas elas são até listas, mas não convém. Como Paulo fala lá em 1 Coríntios. Então, os cristãos devem aplicar esse critério bíblico. Muitas atitudes que devem tomar devem ser pautadas nisso, quando não tem nenhum mandamento específico para alguns assuntos. Nem todas as coisas convêm, porque não trazem crescimento espiritual. A terceira: será de ajuda para os outros? A gente não pode querer só o que é bom para mim, o que é bom para nós mesmos, mas também o bem dos outros. Paulo fala disso lá em 1 Coríntios 10, 24. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Então, às vezes, a gente vai ter que se preocupar com o próximo, mesmo que isso seja em prejuízo nosso. Seguindo o maior exemplo que a gente tem, que é o de Jesus, né? Jesus veio ao mundo pelo bem dos outros, não para ser servido, mas para servir. Se Cristo ele se preocupasse só consigo mesmo, ele nunca ia fazer isso que ele fez na cruz por nós. A quarta pergunta: há perigo de me tornar escravo do que eu quero fazer? Tem coisas que não são más, mas se você acha que existe essa possibilidade de começar a fazer e não parar mais, então não faça. Lá em 1 Coríntios, que eu falei agora aqui, a segunda parte fala... Vou ler ele inteiro porque ele é pequeno. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Às vezes a gente é prisioneiro de algo em nossa vida e a gente nem percebe. A gente perde tempo em excesso em alguma coisa que não vai trazer nada para a gente. A gente poderia estar usando esse tempo para estar com a nossa família, para estar ajudando o próximo, para estar crescendo espiritualmente. E por último, a pergunta mais importante de todas: traz glória a Deus? Isso aí norteia todas as outras. E um texto que ajuda a gente a entender isso está lá em 1 Coríntios 10, 31. Estou lendo aqui para a gente ir mais rápido, que já está adiantado o tempo. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nada que a gente faz escapa desse princípio. Se a gente come, ou se a gente bebe, ou seja, coisas comuns do nosso dia a dia, não escapa desse princípio. Seja grande, seja pequena, o propósito deve ser que o nome do Senhor seja engrandecido. Ah, mas eu não sei se é da vontade de Deus que eu vá para esse novo emprego. Então, primeiro coloca isso em oração. Depois vê se aquele emprego vai trazer glória a Deus. Por exemplo, lá em casa, recentemente, surgiu uma vaga de emprego aí que a gente estava olhando para a Nayara. A vaga pagava bem, só que aí... E era um emprego muito cheio de vantagens. A gente foi falar com uma conhecida que trabalhava lá na área, e a primeira conversa ela já veio com a seguinte frase: esse emprego é bom, mas para você bater meta, você vai ter que mentir ele na meta. Então, como que esse emprego pode trazer glória para Deus? Não tem como. Aquele emprego por si só, naquela palavra já dá para saber. Perfeito. Então, além de... Eu acho que eu não falei o último, né? Falei? Ah, falei. Então, além de se esforçar para descobrir a vontade, a gente tem que praticar a vontade do Senhor. Se a gente procurou conhecer e compreender, agora a gente tem que praticar. Não adianta conhecer e não praticar. E espere pela manifestação final da vontade do Senhor.
A gente vai ter muita situação que a gente já orou, a gente já buscou a palavra e vai continuar sem saber o que fazer. Então, é hora de esperar. Só espere. Talvez o tempo vai te fazer entender isso, a vontade de Deus. Em Lamentações 3:35 fala: bom é o Senhor e os que esperam nele, para a alma que o busca. Então a gente tem que aprender a esperar nele, descansar, sabendo que ele está no controle de tudo. E por último, evite alguns erros como, primeiro, a má vontade de pensar. Não tenha preguiça de refletir. Deus, ele nos fez seres pensantes. E ele vai guiar a nossa mente quando a gente decide as coisas diante da presença dele. O segundo erro, não pensar adiante. Ou seja, pensa nas consequências a longo prazo. O que aquilo vai te causar no futuro. E por último, é um erro não aceitar conselhos. Provérbios 12:15 fala: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Então, é imaturidade nossa desprezar os conselhos diante de uma decisão importante. Porque vai ter sempre gente que conhece mais a Bíblia, vai ter sempre gente que é mais madura na fé que a gente. Então, aceite conselhos. Então, é isso que eu tinha para hoje. Um pouquinho adiantado no tempo, mas tá tanto assim não. Vamos orar para a gente poder cantar agora. Santo Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor traz o teu povo, a tua igreja, para aprender mais a tua palavra, para te servir. Te agradecemos, Pai, por esses ensinamentos que estamos tendo aqui sobre o seu ser, sobre os seus atributos, e hoje entendendo um pouco mais sobre a tua vontade, Pai. Que ela esteja, Pai, norteando nossas vidas, que estejamos sempre buscando nos pautar na tua palavra, que é a tua revelação para nós, a maneira que o Senhor quer que nós vivamos, que tenhamos sabedoria, que tenhamos cada dia mais uma vida de intimidade com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, sabendo sabendo e reconhecendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Deus. Esteja com essa igreja, nos capacite e nos guie a cada dia, e que possamos a cada dia viver nessa terra, seguindo os caminhos de Jesus, o exemplo daquele que é o nosso maior exemplo aqui nessa terra. Te agradecemos e te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.